Marcos, capítulo 6, versículo 25, e você vai deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos ir lendo os versículos, porque são muitos versículos, mas nós vamos ir lendo os versículos conforme a mensagem for encaminhada. Enquanto nós vamos passando pelos versículos, nós vamos entendendo o que o nosso Senhor diz aos nossos corações concernente a essas preocupações, amém? Antes de começarmos a ler, feche os olhos, vamos orar. Deus, louvamos ao Teu nome por Tua graça, por Tua misericórdia, e queremos, Pai, reverenciar a Tua palavra aqui essa noite. Nós entendemos que somos pequenos, entendemos que não somos nada, entendemos que o Senhor é tudo, Pai. Então nós estamos nos colocando à disposição do Senhor e Te pedindo para que o Senhor possa nos dar graça, para que nós possamos aprender a Tua palavra, e não só aprender, mas praticá-la no dia de amanhã, Pai. Nós queremos vir à igreja ao domingo para sermos a igreja na segunda-feira e praticarmos aquilo que temos aprendido, em nome de Jesus, amém. Mateus 6, 25, deixe sua Bíblia aberta. E nós estamos vendo durante todo esse trecho do capítulo 6, do verso 19 em diante, que Jesus falou intensamente sobre dinheiro. Jesus, nesse trecho da mensagem, quando ele ainda está no Sermão do Monte, ele disse muito sobre as questões financeiras. E ao contrário que vemos nos dias de hoje, Jesus não trata o dinheiro para definir se somos cristãos ou não somos cristãos. Ao contrário do que nós vemos em alguns lugares nos dias de hoje, que pregam que se você é rico, você é crente, se você é pobre, você não é crente. Jesus não trata o dinheiro como essa régua de que somos cristãos e que não somos cristãos. Então Jesus, a partir do versículo 16, ele começa a falar uma série de coisas referentes ao dinheiro. Dentre essas que nós podemos observar algumas coisas. E a primeira coisa, vou fazer um apanhado breve aqui do que ele fala do capítulo 16 para baixo. E a primeira coisa que Jesus fala é que nós não devemos acumular. E eu disse que acumular não é ter, é diferente de ter, é diferente de ganhar, Acumular é quando você tem para si e você se torna um rio em que deságua só em você e você não consegue distribuir para ninguém. Jesus disse que nós não podemos acumular, porque aqui na terra nós teremos esse tesouro consumido pelos ladrões ou pelas traças. Pelo contrário, devemos acumular tesouros nos céus. Na sequência disso, Jesus disse que nós devemos tomar cuidado com o nosso olhar, e no mesmo contexto de dinheiro. Então, baseados nisso, ele está dizendo que nós devemos ter cuidado, porque esse olhar que nós temos também para com o dinheiro pode transformar o nosso corpo em trevas. E Jesus também disse que nós não devemos adorar a dois senhores, ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a Mamon, que é dinheiro, A palavra Mamon significa dinheiro. Jesus está dizendo, você não conseguirá adorar ao dinheiro e adorar a Deus ao mesmo tempo. E eu disse isso na semana passada, que Jesus não chamou mais ninguém na Bíblia de Senhor. Satanás não tem o título de Senhor. Nenhum dos endemoniados que eram possessos na época de Jesus, nenhum daqueles endemoniados eram possuídos por alguém que Jesus chamava de Senhor, mas o dinheiro era considerado Senhor. Então Jesus diz, você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Então nós aprendemos, e nós temos que aprender que o dinheiro deve ter um lugar em nossa vida, mas não deve ser um lugar de prioridade em nossos corações, amém? Então, para nós começarmos uma introdução ao que nós vamos ler e o que nós vamos aprender aqui essa noite, primeiro eu gostaria de tecer com vocês, entender com vocês o que significa a palavra preocupação. O que significa essa palavra preocupação? E aí eu peguei no dicionário, para entendermos a fundo o que é a palavra. E aí no dicionário está escrito que preocupação é prevenção, ou uma opinião antecipada, ou uma primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. A segunda coisa que significa preocupação é que é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Isso é preocupação. E baseado nisso, eu encontrei uma pesquisa dizendo que 80% das nossas preocupações sequer vão acontecer. 80% das coisas que você está preocupado sequer vão acontecer. Você só está preocupado para que seu espírito esteja perturbado
e aí você sofre por antecipação, por algo que talvez e provavelmente nem vai acontecer. E por que eu resolvi trazer isso no dia de hoje, referente às famílias? Porque eu creio que é isso que nossas famílias estão vivendo. Nós estamos cercados de nossas famílias e não conseguimos prestar atenção nos mínimos momentos, nos mínimos detalhes, porque estamos preocupados com o dia de amanhã, preocupados com aquilo que vai acontecer. E aí eu tenho essa notícia para você que 80% das suas preocupações sequer vão acontecer. E se não acontecer isso? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Todas as suas preocupações, a maioria delas, sequer vão acontecer. E aí, baseados nisso, nós vamos ver o que Jesus nos ensina sobre essas preocupações. E aí, primeiro, Jesus faz um apanhado geral das nossas necessidades e dizendo que nós não devemos nos preocupar. Versículo 25 aí de Mateus 6, sua Bíblia aberta. Olha só o que diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, com o que irão de comer, de beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está nos dando uma ordem expressa de que nós não devemos nos preocupar nem com o comer, nem com o vestir, nem com o nosso próprio corpo. Jesus está reunido no Sermão do Monte, falando para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, dizendo: vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque a vida é maior do que o alimento, e o corpo é maior do que as vestes, e vocês estão preocupados de forma demasiada com aquilo que pode acontecer, ou melhor, com aquilo que não pode acontecer. Será que amanhã eu vou ter para comer? Será que amanhã eu vou ter para vestir? Será que amanhã eu vou conseguir em tal lugar? Jesus está dizendo para essas pessoas: vocês não precisam preocupar com essas coisas, porque essas coisas são inúteis. Você não precisa se preocupar com o que você irá de comer de forma demasiada. Você não precisa se preocupar com aquilo que você vai vestir de forma demasiada. E é muito importante falarmos isso. Eu estou dizendo isso durante todos esses dias que estamos falando sobre dinheiro. Por quê? Porque as redes sociais, os influenciadores digitais, a televisão está colocando na nossa cabeça que nós precisamos de coisas que nós nem necessitamos. E a maioria dessas pessoas que estão fazendo isso, sequer eles mesmos têm alguma coisa, mas eles fazem para que você possa ficar surtado, para que você tenha aquilo que você nem precisa. Aí nós estamos desesperados, querendo comer algo melhor, querendo vestir algo melhor, o tempo todo desesperados e tão desesperados que nós não damos ouvidos e não damos atenção para aquilo que temos nos dias de hoje. Então você está comendo aqui o filé de frango pensando: mas eu poderia estar comendo uma picanha. E ao invés de você focar naquilo que o Senhor providenciou para você naquele dia, você está focado naquilo que você nem tem naquele momento, desesperado porque o outro está fazendo e você não está fazendo, ou você não está tendo naquele momento. Você está desesperado buscando algo que você nem precisa, que você nem necessita, mas porque o outro mostrou, você acha que você precisa, e você não consegue ser grato àquilo que você tem hoje, porque você está focado em coisas inúteis, que talvez, muitos de nós nem teremos no amanhã. Então Jesus está dizendo isso: vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês irão comer, nem com o que vocês irão beber, nem com o que vocês irão vestir. E aí em seguida ele nos diz o porquê não devemos nos preocupar. Versículo 26, olha só: observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustentam. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Olha só o exemplo que Jesus dá. Jesus não dá o exemplo do outro irmão que tinha mais do que aquele que estava ouvindo ele. Jesus dá exemplo das aves do céu, dizendo: olha só para as aves dos céus, elas não batem ponta em lugar nenhum. Elas não acordam 6 horas da manhã para ir trabalhar em lugar nenhum. Elas não têm a carteira assinada em lugar nenhum. Elas não abriram CNPJ em lugar nenhum.
mas mesmo assim, o pai de vocês está cuidando delas. Elas não estão preocupadas com o que elas irão de comer, porque elas acordam de manhã e Deus está cuidando delas. Elas não estão preocupadas com o que elas irão vestir, porque elas acordam pela manhã e elas sabem que Deus está cuidando delas. Jesus está dizendo: olhe só para elas. Olha só o exemplo, olhe para as aves do céu, elas não fazem nada. Elas não colhem, elas não plantam, elas não colhem. E Deus está cuidando delas. Qual que é o motivo do desespero que nós temos para comer, para beber e para vestir, se Deus está cuidando das aves do céu? E isso nos dá a entender que se Deus cuida dessas aves, por que é que Ele não cuidaria de nós? Jesus está nos dizendo que se Deus cuida dessas aves, que não trabalham, que não plantam e que nem colhem, se Ele cuida delas, por que Ele não cuidaria de vocês? Sabe qual que é a diferença das aves para nós? É que as aves acordam pela manhã e elas não estão preocupadas em plantar nem em colher, mas elas acordam pela manhã confiando na provisão divina. Talvez é o que nós não fazemos. Nós não acordamos pela manhã confiando na provisão divina. Eu vi um pastor fazer essa analogia certa vez e isso mexeu com o meu coração. Ele dizendo: as aves acordam pela manhã, não batem ponto, não tem uma empresa para ir, não tem funcionário para cuidar, né, para aqueles que são empresários, mas elas acordam pela manhã. E qual que é a primeira coisa que as aves fazem? Quando nós estamos na roça, nós percebemos isso. As aves nos acordam 5, 6 horas da manhã, cantando, adorando ao Senhor pela provisão que elas já receberam. Então o que nós devemos fazer? Não acordar desesperado. Não sei se é assim com você, mas comigo, irmão. E aqui, eu gosto sempre de abrir essa aspas, né? Eu não prego tudo que eu vivo, mas eu prego tudo que eu creio. E eu também às vezes sou desesperado com o dia de amanhã. Eu também às vezes sou desesperado como é que eu vou fazer para pagar as contas do dia de amanhã. E às vezes dá no dia 5 que começa a chegar os boletos em casa, e aí você está desesperado. Esses dias para trás eu me peguei desesperado, pensando: como é que eu vou pagar uma conta que vai vencer daqui a 5 dias? Nem venceu ainda, eu não tinha o recurso, mas a conta também não tinha chegado ainda. E perdendo noite de sono, pensando num negócio que eu nem tinha chegado ainda, nem tinha vencido ainda, mas me tirava do presente, me tirava do agora, algo que estava lá na frente, que eu nem sabia se o recurso ia chegar. E sabe da novidade? O recurso chegou a tempo de eu pagar a conta. Foi o que eu disse para vocês na semana passada: ser um cristão, servo de Deus, é aprender a dormir no barulho. Qual barulho? De confiar em Deus, sabendo que Ele vai prover, mas talvez Ele não proveu no dia, talvez Ele proveu no outro dia, e você vai pagar um jurinho ali de 10, 15, 20 reais, irmão. Mas assim, ó, se você focar que o seu problema está ali, está atrapalhando a sua mente, está fazendo com que você fique desesperado, você deixa de confiar no Deus da provisão, e aí você está por conta própria. Então você tem que acordar de manhã pensando que você acordou pela misericórdia de Deus, você vive pela misericórdia de Deus, e esse mesmo Deus que te deu vida, Ele é capaz de ministrar sobre você a provisão que vem dos céus. Amém? Depois disso, Jesus trata sobre a inutilidade com as preocupações da vida. Versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida de vocês? Olha só, Jesus está dizendo: você está preocupado, você está vivendo em preocupações, mas me diz, quem de vocês pode acrescentar um côvado? E um côvado era uma medida, principalmente usado no Antigo Testamento, que era aproximadamente 52 centímetros. Mas na NVI diz que quem de vocês pode acrescentar 1 hora a mais na vida de vocês? Jesus está perguntando: você consegue acrescentar 1 hora a mais na vida de vocês? Se você não consegue acrescentar isso na vida de vocês, por que é que você está preocupado? Quem é aquele que pode dizer assim: Deus sabe o dia que eu vou morrer, Deus é conhecedor de tudo, então Ele sabe o dia que eu vou morrer, mas eu por conta própria, eu vou aumentar um dia a mais na minha vida?
Quem é Senhor da vida é capaz de fazer isso? Olha só o que o salmista diz no livro de Salmo 139, 16: os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Olha só o que o salmista está dizendo: quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Como é que nós podemos acrescentar um minuto a mais em nossa vida? Como é que nós podemos acrescentar um minuto a mais no nosso dia? Tem uma frase de um jogador famoso de futebol que diz assim, que ele tem medo de andar de avião, porque às vezes é o dia do piloto morrer, e ele está na mesma barca do piloto. Se o piloto morrer, cai o avião e morre todo mundo junto. Mas eu estava refletindo sobre isso assim, ó. Deus é o Senhor da vida. Ninguém vai morrer aqui na terra porque um avião caiu, e aí, se ele for salvo, vai chegar no céu e Deus dizer: uai, está adiantado? O que aconteceu? Mas não era para ter morrido hoje não, uai. Ah, mas é porque o piloto caiu lá embaixo. Ah, tá, desculpa, Não. Se cair o avião e todo mundo que estiver no avião morrer, tinha chamado a senha de todo mundo. É só você olhar o avião que cai e as pessoas sobrevivem. Sei lá, tragédia da Chapecoense, lá alguns anos atrás, 2016, se eu não me engano. Cai um avião com não sei quantas pessoas, quase 100 pessoas, e, sei lá, 5, 6 sobrevivem. Alguns mutilados, sem pernas, sem braço, outros inteiros, e a grande maioria morreu. A senha chegou para a maioria, mas para alguns não. Não, por quê? Porque Deus é o Deus Senhor de nossa vida. Aqueles que morreram na tragédia quando o avião caiu, não poderiam no momento do avião cair dizendo: eu declaro sobre a minha vida mais um ano de vida. Eu declaro sobre a minha vida que eu não morrerei nessa queda, mas o avião vai cair e eu vou sobreviver. Eles poderiam dizer isso? Poderiam dizer, mas se disseram, não funcionou. Por quê? Porque Deus é o Senhor da vida. E aí Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com coisas inúteis, que vocês não têm controle. Vocês estão preocupados com coisas inúteis, que vocês não sabem como vocês vão lidar com isso. Quem é o Senhor da vida? Deus. Então por que é que vocês estão querendo acrescentar dia a mais na vida de vocês? E aí logo em seguida Jesus fala sobre o excesso de preocupações com as vestes. E diz que quem age assim tem pouca fé. Olha só, versículo 28, 29 e 30. E por que se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim até a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará assim muito mais por vocês, homens de pequena fé. Mais uma vez ele está falando da confiança que a natureza tem em seu Criador. Ele está dizendo: olhe para os lírios do campo. Eles não batem ponto, eles não plantam, eles não colhem. Olhe para eles e olha só a referência que Jesus usa. Nem Salomão se vestiu como eles. Jesus não usa a referência de um rico qualquer de sua época. Jesus usa a referência do homem mais rico que tinha existido até aqueles dias. E aí eu vou pesquisar a riqueza de Salomão, para saber o quanto ele tinha de riqueza. E aí a novidade que eu tenho para contar para você: ninguém consegue calcular a riqueza de Salomão. Aí você pega aí o homem mais rico do mundo hoje, não sei como é que está isso aí. Sei lá, quem tá lá? É Elon Musk ainda? Não sei. Mas você pega o cara mais rico do mundo, a empresa trilionária e tal, consegue calcular por causa do negócio, né? Quem tributa. Aí você pega Salomão e é incalculável. Só a rainha de Sabá, quando vai visitar ele, deixa com ele, se eu não me engano, 33 quilos de ouro, que equivale a coisa de 120 milhões de reais, algo próximo disso. Uma visitinha recebe esse tanto de presente. Incalculável a riqueza de Salomão. E ainda assim, Jesus olha para os lírios e diz: olhe para os lírios e olhe para Salomão.
nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Ele está dizendo, quem confia em Deus é mais próspero, é mais rico do que o homem que pisou nessa terra que teve mais dinheiro. Quem confia em Deus tem mais prosperidade em si do que Salomão, que foi o homem mais rico que pisou na terra. Então nós não devemos andar preocupados de forma demasiada com o que iremos comer, com o que iremos vestir ou com o que iremos beber, porque se agirmos assim, nós nos tornaremos homens de pequena fé. A sua oração contínua, que você orou uma vez, orou duas, orou três, orou quatro, mas não teve a paciência de esperar Deus responder, e aí não teve fé, e aí a nossa oração, eu gosto de dizer sobre isso, né? Nós entregamos nas mãos de Deus e dissemos, Deus, está nas suas mãos, mas se o Senhor não conseguir resolver, me manda um WhatsApp que eu tenho um contato que pode resolver para mim. Não sei se é assim com você, mas às vezes acontece assim comigo. Eu oro a Deus, peço a Deus a provisão, mas eu digo, Deus, se não der certo, me avisa antes do tempo vencer, porque eu tenho um contato bom que pode resolver isso. E aí nós temos o plano A, que é confiar em Deus, mas o nosso plano B é dar o nosso jeitinho. Aí Jesus está dizendo, se você não confia em Deus para prover a sua comida, se você não confia em Deus para prover a sua bebida, se você não confia em Deus para prover as suas vestes, você é um homem, é uma mulher de pequena fé. Você é um homem de pequena fé. E depois disso, Jesus nos chama a não ficarmos preocupados com essas coisas. Versículo 31 e 32 diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que se preocupam com todas essas coisas, e o Pai de vocês que está nos céus, sabe o que vocês precisam de todas elas. Olha só o que Jesus está fazendo, nos ensinando a confiar em Deus. Ele está dizendo, vocês não devem se preocupar com o que de comer, com o que vestir, com o que beber. Porque quem preocupa com isso são as pessoas que não conhecem a Deus. Quem se preocupa com isso são as pessoas que não tiveram nenhum contato com Deus, mas vocês são filhos de Deus. E o Pai de vocês conhece todas as coisas que vocês necessitam. É como se Jesus dissesse, irmão, eu vim de lá. Eu sei como é lá. Eu sei do que Deus é capaz. Então vocês estão perdendo o tempo de vocês, usando de vãs repetições, não confiando em Deus, não tendo crença naquilo que Deus pode fazer, mas eu sei daquilo que Deus pode fazer, por quê? Porque eu vim de lá. Tem uma analogia de um livro, o livro é um pouco herege, então nem vou citar o título para você não procurar. É viagem total o livro. Mas ele tem um trecho legal, assim, que serve para a nossa analogia. Que ele diz que, desse pessoal que vai no céu e no inferno, sabe? Esse pessoalzinho. Aí, a autora dizendo que foi no céu, primeiro foi no inferno, depois foi no céu, o pessoal fez um tour, né, no inferno, depois do tour no inferno foi fazer um tour no céu. E aí chegou no céu, tem minhas dúvidas, tá? Mas é só para representação. E aí chegou no céu, e aí o anjo pegou ela pela mão e levou ela para dar um tour no céu. E aí passando pelos céus, o anjo chegou em um determinado lugar que tinha vários galpões. E aí nesses vários galpões que tinham lá, o anjo foi levando, viu várias caixas fechadas lá dos galpões e tal. E aí ela perguntou para o anjo, o que são essas caixas que estão aí fechadas, esses galpões e tal? Aí o anjo respondeu para ela, isso aqui são todas as bênçãos que as pessoas da terra não tiveram fé para receber. Está tudo fechada, aguardando para que essas pessoas possam ter fé para receber. E aí aquela questão assim, ó, da nossa maturidade. Eu gosto de sempre exemplificar ao filho que tem lá 12, 13, 14 anos, e aí ele chega para o pai com 12, 13 anos, e ele diz, pai, me presta seu carro para eu ir para a escola? O pai diz, claro que não. Pai, mas eu sei dirigir, eu aprendi a dirigir lá na simulação e tal. É claro que não. Você pode até saber dirigir, mas é lógico que eu não vou te prestar meu carro. Por quê? Porque você ainda não tem idade e qualificação o suficiente para dirigir um carro.
tem muito crente que às vezes já está velho, mas não tem qualificação, idade espiritual para receber aquilo que tanto pede. E aí nós não amadurecemos o suficiente, estamos batendo com Deus o tempo todo dizendo: Deus me dá, me dá, me dá, mas nós não temos maturidade para receber aquilo que estamos orando. Estamos dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, por favor, me dá, mas nós não temos maturidade para receber aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Mas o que Jesus está dizendo é: eu cuido de vocês, o Deus que está nos céus cuida de vocês nos mínimos detalhes. Ele sabe o que vocês precisam, Ele sabe o que vocês necessitam. Olha só o que diz Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E aqui eu não estou dizendo que Deus é o seu empregado, tá? Aqui eu não estou dizendo que você vai falar e Deus vai responder a sua questão. Não. Eu estou dizendo que Isaías está dizendo: nunca se viu, desde a antiguidade, um Deus que trabalha para aqueles que nele, não que naqueles que nele se preocupam, não para aqueles que nele se desesperam, não para aqueles que nele fazem show, né? Porque a gente está estressado querendo as coisas, a gente começa a dar uns piti, mas é para aqueles que nele esperam. Então o que Jesus está dizendo é: nós temos que saber esperar em nosso Deus, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você está comigo, irmão? E após isso, Jesus diz qual deve ser a nossa preocupação, no versículo 33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo: a sua prioridade não deve ser buscar e se preocupar com comida, a sua prioridade não deve se preocupar com bebidas ou com vestes, a sua preocupação é buscar o reino de Deus. Mas aqui fica a pergunta, presta atenção: o que é o reino de Deus? Nós devemos buscar o reino de Deus? Sim, mas o que é o reino de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos 14, que nós vamos descobrir o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, o Paulo está dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E aí Jesus diz: você não deve buscar comida, bebida e veste, você deve buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A justiça de Deus. O que é o reino de Deus? Buscar a paz de Deus. O que é o reino de Deus? Buscar a alegria no Espírito Santo. Porque quando você busca a justiça, a paz e a alegria, você não perde tempo ficando preocupado com as coisas dessa terra, porque elas são acrescentadas progressivamente em sua vida. Quando você entende que a sua prioridade deve ser o reino de Deus, quando você entende que a sua prioridade deve ser a justiça, a paz e a alegria no Espírito, as outras coisas chegam até nós de forma progressiva. Ou seja, a sua prioridade não deve ser a preocupação inútil, mas a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. E aí Jesus finaliza afirmando para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Isso aqui não quer dizer
que nós não podemos ou que nós não devemos programar o nosso amanhã. Isso aqui não quer dizer que você não pode sentar e colocar no papel o que você quer fazer na sua vida. Porque também viver de forma demasiada, acordando de manhã e querendo o mundo, não dá. Não está dizendo que você não pode programar a sua vida. Não quer dizer que você não pode colocar no papel. Mas quer dizer que você pode programar, mas que você não pode andar preocupado e ansioso, perdendo o seu sono com coisas que sequer vão acontecer. Está dizendo que eu posso programar o meu dia? Não pode, não só pode, como deve. Eu posso programar a minha vida? Não só pode, como deve. Mas você não deve estar e viver ansioso com o que vai acontecer no dia de amanhã. Jesus está dizendo que o amanhã trará o seu próprio mal. Então você está preocupado com hoje, preocupado com o amanhã, sem saber de que o amanhã trará o seu próprio mal. Preste atenção, irmãos. A única forma de você sofrer duas vezes é quando você sofre com antecedência. A única forma de você sofrer duas vezes é quando você sofre com antecedência. Quando nem aconteceu e quando aconteceu. Ah, pode acontecer, meu Deus do céu, estou desesperado porque vai acontecer tal coisa. Mas nem aconteceu ainda. E aí, quando acontece, você sofre de novo, porque você sofreu a primeira vez. Olha só, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se tiver que acontecer, você ficar desesperado ou não, não vai resolver. Vai acontecer. Aí você fica desesperado, preocupado, perdendo o seu sono, por coisas que vão acontecer ou nem vão acontecer. Mas se acontecer, você preocupou duas vezes, sofreu duas vezes. E se não acontecer, você sofreu uma vez à toa. Porque você não teve confiança no Deus que nós chamamos de nosso Pai. Eu quero repetir isso, eu disse isso há um tempo atrás, que a Ana me trouxe esse entendimento há um tempo atrás, sobre a falta de que um pai presente ou provedor pode fazer na vida de um filho. E muitas das vezes nós oramos a Deus, pedindo a Deus algo, e aí nós oramos e ficamos desesperados para resolver as nossas questões, porque às vezes nós tivemos um pai terreno, que quando nós precisamos, ele não estava lá. Quando nós precisamos da provisão, quando nós precisamos da presença, ele não estava lá. E aí você ora a Deus, dizendo: Deus, eu confio em você, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor é o Deus sobre a minha vida. Mas quando você levanta da oração, você já levanta desesperado, achando que Deus não pode resolver, porque você não teve um pai presente, ou um pai que não proveu na sua vida e não resolveu seus problemas passados. Então nós temos que ter essa percepção de que Deus não é o meu, nem o seu pai terreno. O seu pai terreno pode ter te deixado na mão quando você mais precisava. O seu pai terreno pode ter te abandonado quando você mais precisava. Mas Deus não é esse pai. O seu pai terreno pode ter te avacalhado a sua vida, a sua infância, abandonado, deixado de prover na sua vida tanto carinho, quanto afeto, quanto recursos. Mas Deus não é esse pai. Portanto, nós devemos trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que nós podemos confiar em Deus e não andarmos preocupados com aquilo que nós estamos para viver, porque Deus é capaz de prover em nossas vidas. Amém? Vamos às aplicações práticas e o que nós podemos aprender sobre esse texto que nós lemos no dia de hoje. E a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós não podemos controlar. Nós não devemos preocupar com aquilo que nós não conseguimos controlar. E nós temos essa mania de preocupar com isso. Temos a mania de sofrer com aquilo que saiu do nosso controle. Eu disse a vocês há algum tempo atrás que eu parei de
ver principalmente questões políticas e financeiras do país. Porque eu vivia desesperado, sem saber o que ia acontecer, quem vai ser eleito, a inflação. Tem pessoas que estão preocupadas se vai fazer sol amanhã, se vai fazer chuva amanhã. Você consegue controlar isso? Você consegue controlar o dia de amanhã? Você consegue ter o controle sobre todas as coisas que vão acontecer? Não. Então nós não devemos perder o nosso tempo tentando controlar aquilo que não está no nosso controle. Coisas que estão sob nosso controle, nós não devemos nos preocupar com elas. O que nós devemos fazer? Devemos trabalhar com aquilo que está sob o nosso controle. Então o que você deve fazer? Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve servir, facilitar a vida do próximo. Mas aquilo que é incontrolável não deve ser alvo das suas preocupações. Você consegue resolver? Não. Então para de se preocupar. Você consegue fazer com que a coisa aconteça? Não. Então para de se preocupar. É um conselho que eu sempre dou aos homens, principalmente em relação financeira, né? Quando o cara é casado, eu falo com eles, eu falo, ó, tá com problema financeiro? Não é sobre esconder da esposa, mas assim, ó, é um problema que a sua esposa não pode resolver? Não. Fala não. Ela pode resolver? Ela tem dinheiro, ela tem um contato, ela pode resolver para você? Não. Fala não. Por quê? Porque você vai ter só mais outra pessoa preocupada na sua casa. Ah, mas vai acontecer tal coisa. Vai resolver? Não, vai falar para quê? Aquela clássica assim, ó, chora no banho, irmão. Se não vai resolver, não se preocupe. Se não está sob o seu controle, para que a preocupação? Ah, que eu não sei o que vai ser. Não tem controle? Não. Deixa para lá. Coloque nas mãos de Deus, diz Deus, está sob o seu controle. É uma velha canção que diz, segura nas mãos de Deus e vai. E assim, ó, confiar em Deus, ter essa dependência em Deus, irmão, é algo, é difícil, mas é maravilhoso. Pensa comigo o povo no deserto, quando Moisés tira o povo do Egito e manda para o deserto. Imagine se esse povo tivesse o entendimento do que Deus estava fazendo, como por exemplo, Josué e Caleb tiveram quando avistaram a terra prometida. E aí vai Josué e Caleb mais 10, volta os 12, 10 dizendo, não, deixa isso para lá. Deus diz que é nossa, mas deixa isso para lá, é gigante demais, as uvas são grandes mesmo, mas deixa isso para lá, a gente não vai conseguir invadir não. Mas Josué e Caleb entenderam o que Deus disse. Josué e Caleb tinham uma promessa de Deus na vida deles, na vida do povo de Israel, e entenderam o que Deus disse. Quando eles viram a terra, eles não olharam um gigante, mas viram a promessa. E aí quando 10 estava falando, deixa para lá, abandona a missão, não tem como entrar na terra prometida, Josué e Caleb diz, cala a boca todo mundo. Tem gigante? Tem demais. Tem problema? Tem demais. Mas Deus disse que era nossa. Cabe a nós nos prepararmos para entrar na terra. E o gigante, como é que vai fazer? Nós não temos controle, mas Deus disse que a gente ia. E como é que a gente vai fazer? É muito gigante para derrubar. O que é que Deus disse? Que era nossa? Era nossa. Então segue a sua vida. Portanto, irmãos, não se preocupem com aquilo que você não tem controle. A segunda coisa que devemos entender, devemos sempre trabalhar, mas esperando a provisão de Deus. Você deve trabalhar esperando a provisão de Deus. E por que eu digo isso? Existem pessoas que só trabalham. Assim, ó, está na minha conta, está no meu braço, eu resolvo. Deixa comigo. Que Deus, que nada, eu resolvo a minha vida. Não quero saber de Deus não, está no meu braço, está por minha conta. Tem esse tipo de pessoa. Por outro lado, tem aquela pessoa também que só espera em Deus.
acorda de manhã e diz: Deus proverá. E vai andar com a galinha de passarinho na rua, né? Como diz o Cláudio Arte que fala sobre isso. O cara pega a galinha de passarinho e vai andar o dia inteiro na rua com a galinha de passarinho na rua, não quer saber de um serviço. Existem o que só trabalha e existe o que só confia na provisão e não faz nada para isso. Mas deve haver equilíbrio em nossas vidas quando se trata da provisão divina. Eu trabalho enquanto Deus traz a provisão. É o que eu costumo dizer para quem está em problemas financeiros. Você trabalhou, irmão? Trabalhei. Você não gastou mais do que devia? Não, não. Mas saiu fora do controle esse mês. Trabalhou, agora você ora e vai dormir. E quem diz isso não sou eu não, é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. É o cara que planta batata lá, ele fura lá a batata, fura lá o negócio, joga lá para crescer a batata, e ele não tem controle sobre a chuva. Sabe o que ele faz? Vai dormir. Trabalhou? Trabalhei. Orou? Orei. Vai dormir, espera na provisão divina. Você deve trabalhar, mas você deve esperar a provisão de Deus. Devemos esperar, porém caminhando. E a terceira e última coisa que nós devemos aprender aqui: o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. E aqui eu digo reino de Deus, me entenda. Eu não estou dizendo que simplesmente a igreja, culto, deve ser a sua prioridade. A igreja é o local onde pessoas que pertencem ao reino de Deus fazem parte. A igreja é o local onde pessoas que fazem parte do reino de Deus congregam ou têm comunhão. Mas a igreja não se define o reino de Deus. O que é reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que você deve buscar? A justiça divina, a paz divina e a justiça e a alegria no Espírito Santo. E isso deve ser progressivo, dia após dia. Todos os dias eu busco alcançar um pouco mais a justiça de Deus. Todos os dias eu busco encontrar a paz de Deus. Todos os dias eu busco encontrar a alegria no Espírito Santo. E como eu disse semana passada, só abrindo essa aspas, a alegria não está no dinheiro. Se fosse assim, pessoas ricas não tiravam sua própria vida. A alegria não está no dinheiro. O dinheiro pode facilitar algumas coisas, mas por outro lado pode piorar outras. Porque a analogia que eu uso é uma pessoa que está mal, depressiva, ruim, aí ela ganha dinheiro, aí ela compra o que ela pode, mas daqui a pouco, depois que ela comprou tudo que ela queria, comprou todos os carros que queriam, ela se vê em casa sozinha e depressiva da mesma forma que estava antes. Mas agora ela tem dinheiro para comprar, mas o dinheiro não consegue comprar o problema que ela tem. A paz que ela não tem, estar em casa, cercado de pessoas que não confiam em ninguém, que não traz paz, que não traz alegria, que não traz nada. Tem o exemplo de um comediante famoso no Brasil, que é assim, rico, talentosíssimo, tudo que faz, faz bem, porém extremamente depressivo. Ganha dinheiro em mês que talvez a gente não verá na vida. Milhões. Mas não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz quando você dorme. Aí no auge do desespero, por causa das preocupações terrenas, você se desespera. Tira os olhos do provedor, coloca só os olhos na provisão e vive desesperado por coisas que você nem necessita, você só quer. Para finalizar essa reflexão que eu cheguei sobre mim mesmo, empreendedor no Brasil você sabe como é que é, né? Assim, ó, um mês está bem, outro dia está mais ou menos, outro mês está mal, outro dia está bem. E aí eu me pegava todos os meses que estava na pendura, eu não conseguia trabalhar em paz, porque estava na pendura de dinheiro, tinha que fazer dinheiro para fazer dinheiro, desesperado. E aí eu cheguei a uma conclusão assim, ó, que dinheiro é só dinheiro.
Aí eu tinha uma família que eu não tinha nada para reclamar. Olhava a geladeira, ainda que em dia estava lá, Gênesis 1:2, né, sem forma e vazia, mas estava lá. Uma coxinha lá do frango lá do quilo, com o ovinho frito, mas estava lá, mas desesperado por causa de dinheiro. Aí a família bem, tudo caminhando conforme a vontade de Deus, só não tinha dinheiro, até refletir que dinheiro é só dinheiro. Aí por pouco as pessoas perdem a família atrás de dinheiro. Aí quando alcançaram dinheiro, olharam para o dinheiro e disse: alcancei. A família ficou para trás. Tudo que ele tinha de mais valioso agora não tem valor, porque ele achou outra coisa, que ele achou que era mais valioso do que aquilo que ele tinha naquele momento. Perdeu tudo que tinha por causa de coisas que vêm. Portanto, trabalhe, estude, mas confie na provisão de Deus, sem preocupações demasiadas, porque Deus é capaz de prover na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Devemos confiar em Deus. Devemos confiar que Deus é provedor em nossas vidas. Talvez esses trechos que Jesus falou de dinheiro, a pessoa que foi mais impactada fui eu mesmo. Pelo meu alto desespero, com preocupações com coisas que estavam passando. Mas se você nessa noite, se a sua preocupação também é essa, se a sua preocupação também é o dinheiro, e você não sabe o que vai fazer, não sabe como que vai agir, quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar pedindo a Deus para que possa nos fazer crer nele. Talvez você não tenha fé também. Talvez você não acha fé em lugar nenhum e fica desesperado. É momento de orarmos e pedirmos a Deus para que nos dê fé, para que nós possamos crer que Ele é provedor em nossas vidas. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai, e queremos essa noite reverenciar a Ti e dizer que nós, às vezes somos incrédulos. Às vezes, Pai, nós não temos confiança naquilo que o Senhor pode fazer ou naquilo que o Senhor já está fazendo. Deus, eu quero pedir ao Senhor para que possa abençoar a cada vida que está aqui essa noite, e aqueles que estão preocupados, Pai, com o dia de amanhã, aqueles que estão acabando o mês, Pai, e às vezes não conseguiram finalizar o mês, às vezes tem dívidas ainda para serem pagas, conta de água, conta de luz, prestação de casa, de carro, aluguel. Meu Deus, aqueles que não sabem o que vão fazer, talvez para comer na próxima semana, Pai, aqueles que estão desesperados, não sabem mais o que fazer, meu Deus, mas eles não estão agindo de forma demasiada, não estão, Pai, gastando aquilo que não tem, eles estão trabalhando, mas as coisas fugiram do controle e eles não sabem o que fazer, Pai. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa ser o Deus da provisão. Quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa ser o Deus que venha ao nosso encontro, Pai, e traga calma a nossos corações. Meu Deus, nos dê ideias para que nós possamos trabalhar de forma correta. Nos dê ideias, Pai, para que nós não possamos ficar desesperados o tempo todo por causa de dinheiro. E mais do que isso, Pai, faça com que nós possamos olhar para a coisa certa. E a coisa certa não é o dinheiro, Pai. A coisa certa é buscarmos o Teu reino. Buscarmos, meu Deus, o reino do Senhor. Buscarmos o reino de Deus é a coisa certa a se fazer, Pai. Porque o Senhor nos garantiu que se nós buscarmos o Teu reino, todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos garantiu, Pai, que se nós buscarmos o Seu reino com piedade, não pedindo nada em troca, Pai, mas com amor ao Senhor, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Meu Deus, se tem alguém aqui nessa noite precisando de uma provisão para o dia de amanhã, para a próxima semana, Pai, que o Senhor possa ser o Deus da provisão. Meu Deus, que o Senhor possa sair o recurso da onde a pessoa menos espera. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres e o Senhor pode todas as coisas. Então nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Meu Deus, nós não estamos exigindo nada, mas nós estamos em devoção, pedindo ao Senhor para que possa operar o milagre que nós necessitamos essa noite, em nome de Jesus,
amém. E se você crê nisso, aplauda Jesus no seu lugar. Aleluias. Nós possamos ir para nossa casa crendo que Deus é Deus sobre nossa vida e Ele irá prover naquilo que necessitamos, amém? É o nosso momento de cantar parabéns aos aniversariantes. Então os aniversariantes vêm aqui à frente. Vou meter o pé aí, você é para lá. Cadê a galera do aniversário? Vamos orar pelos aniversariantes, pedir a Deus para que abençoe a vida deles. Só os três são, né? Não tem ninguém não? Sendo as mãos aqui à frente, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida dos aniversariantes deste mês de maio. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a vida deles, Pai. Abençoe a vida do Lucas, abençoe, meu Deus, a vida da Júlia, abençoe a vida do Bilbert. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida deles em cada uma das áreas. Meu Deus, o Senhor é um Deus que sonda o coração dos teus filhos e sabe, meu Deus, aquilo que eles necessitam. Então, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa realizar o sonho, o desejo do coração deles, os sonhos dos teus filhos, Pai. Aqueles que batem com a tua vontade e que a tua boa, agradável, perfeita vontade possa ser na vida deles, Pai. Que eles possam viver conforme a tua vontade, viver para a tua glória e que o nome do Senhor possa ser exaltado na vida deles, em nome de Jesus, amém.